Bom, xarope de açúcar invertido, ele vai ser um produto que vai ser formado a partir da hidrólise da sacarose, né? A hidrólise da sacarose, ela forma dois produtos em geral, que é a glicose e a frutose, né? Que são os componentes que produzem a sacarose, vai ser os que são, pelo processo reverso, eles vão formar esses dois produtos, né? O xarope de açúcar invertido, ele é muito utilizado na indústria porque a glicose e a frutose, elas têm algumas características, né? A frutose, por exemplo, é muito solúvel em água e a glicose tem uma difícil cristalização. E a combinação dessas duas características vai formar esse açúcar invertido. Que justamente por causa desses dois fatores combinados, ele vai ser muito utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia, na indústria dos refrigerantes. Esse processo da inversão do açúcar, ele pode ser feito de duas formas. A primeira, que é a forma enzimática, que eu vou usar uma enzima, né, biologicamente falando, né, nos seres vivos. É esse tipo de processo que vai ocorrer. Alguns tipos de seres vivos também, né? Nem todo organismo é preparado para poder fazer essa inversão, entre aspas. E na indústria a gente usa mais a inversão a partir do meio ácido, né? A gente vai acidificar o meio, né? A solução, e com essa solução ácida ela vai conseguir fazer essa inversão, né? A gente sabe que a hidrólise é a adição de água, porém se eu só colocar água no açúcar, né, eu vou formar açúcar molhado. Não vai ocorrer a inversão. A inversão ela precisa de alguns fatores que são determinantes para que ocorra, né? Então, aqui eu tenho do lado esquerdo o fluxograma. Tenho aqui, né, uma planta, aliás. O xarope inicial. Tá aqui é literalmente uma solução de sacarose e água, que é levada através da bomba, né, para uma torre, né? Nessa torre, nessa coluna, vai ocorrer a inversão do açúcar. Aqui eu adiciono o meu meio ácido, tá? E é aqui que a reação acontece, é a alma do processo. E uma coisa que deve-se notar, né, deve-se atentar no processo é o controle de tempo e temperatura, tá? Controle de temperatura, a gente tem aqui, ó, a água fazendo aqui um resfriamento nessa coluna, né? E o controle de tempo também, porque ácido, ele tem uma capacidade de desidratar o meu material. Então, eu tenho um açúcar que é rico em hidroxilas, em meio ácido ele vai conseguir desidratar essas hidroxilas, vai conseguir sair dali, formar água, né? E a gente sabe, por exemplo, com o ácido sulfúrico, inclusive tem um vídeo aqui separado, o ácido sulfúrico, quando a gente adiciona ácido sulfúrico no açúcar, ele imediatamente escurece. E isso confere cor no produto final. Então, o tempo e a temperatura do meu processo deve ser totalmente controlada, do começo ao fim. Aqui a gente viu, né, que virou basicamente carvão. Só tem carvão aqui. Bom, o xarope de açúcar invertido, ele precisa do meio ácido, né? Então, o ácido, ele vai se juntar, entre aspas, reagir com a molécula de água, vai formar o íon hidrônio, tá? H3O+, e a hidroxila aqui, e o meu outro componente, o meu outro ânion que estava no ácido, certo? Então, isso daqui é o começo do processo que ocorre naturalmente. Todo ácido ele se dissocia em água, então ele vai formar aqui o íon hidrônio. Ok. Aqui eu tenho uma molécula de sacarose, o meu oxigênio do meio, né, com dois pares de elétrons desemparelhados, né? E eu tenho aqui a molécula de glicose junto com a molécula de frutose, né? O que vai acontecer? Essa ligação ela vai ficar desfavorecida, entre aspas. Por quê? Porque o meu oxigênio
ele é mais eletronegativo do que o meu carbono. Então, eu vou formar um carbocátion aqui e o oxigênio vai conseguir puxar para perto dele esses dois elétrons que estão fazendo essa ligação aqui. Então, vai quebrar essa ligação e eu vou formar uma molécula que tem um carbono positivo e uma molécula que tem um oxigênio negativo. Isso vai ser determinante para quê? Para que os meus outros componentes das reações anteriores, né, que é a reação da formação do hidrônio, né, da dissociação do ácido, eles vão conseguir atacar esses cátions e ânions dessas moléculas. Então, o cátion vai ser atacado pelo ânion hidroxila. Então, o meu carbocátion vai conseguir reagir, né, se ligar com essa hidroxila. E aqui vocês podem ver desse lado. E aqui o meu oxigênio, que está com esse par de elétrons a mais, ele vai conseguir reagir com o cátion, né, o hidrônio. E vai formar aqui, a água vai sair daqui. Um desses hidrogênios ele vai fazer a ligação com o oxigênio e essa água sair daqui, volta lá para o meu meio aquoso, tá? Então não tem problema essa água voltar, porque já está em meio aquoso. E olhando de um ponto de vista técnico, o xarope de açúcar invertido ele é importante base de estudo quando a gente vai falar sobre atividade ótica nos meus compostos, né? Compostos orgânicos com carbonos assimétricos, eles apresentam atividade ótica, ou seja, quando eu passo um plano da luz polarizado pela minha substância, ela consegue desviar esse plano ou para a direita ou para a esquerda. O xarope de açúcar comum, ele consegue desviar o plano da luz polarizada para a direita, tá? E o açúcar invertido ele consegue desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, perdão. Então, é justamente por isso que a gente fala que o açúcar é invertido, porque ele desvia a luz para um plano invertido do açúcar comum. Então, isso é importante para a determinação da pureza do meu composto formado depois. Se eu vou ter um produto que tem ainda grande quantidade de açúcar comum solvatado no meio, ou se eu tenho um produto mais puro, com grande quantidade de açúcar invertido. Então, eu consigo determinar isso a partir da polarização da luz aqui no meu composto, né? É um dos meios da gente poder garantir que o meu produto vai chegar uma boa qualidade para o consumidor.